Amém, querido? Sente no seu lugar. Bom dia, que alegria estar aqui com cada um de vocês. Obrigado, pessoal da música. Que alegria, querido, sem dúvida nenhuma estar em mais uma manhã, começando bem o nosso dia, não é? Dando ao Senhor a melhor atenção, dando a Ele parte do nosso domingo, um dia tão especial, onde nós podemos passar tempo em família, onde nós podemos estar com os nossos irmãos, amém? E Deus colocou algo no meu coração, querido, nesse dia para compartilhar com você que está aqui, presencialmente, você que está em casa, e você que ficou em casa aí fugindo do frio, eu quero dizer, vença o frio, não deixe as situações e as circunstâncias roubarem nada de você, não tenha medo de Covid ou pandemia, amém, querido? Vem para esse lugar, porque existe uma unção especial quando nós estamos juntos. E, querido, eu quero fazer uma pergunta para você no dia de hoje: como está o seu coração? Se você pudesse de fato fazer uma análise, se você pudesse fazer de fato um raio-x do seu coração, qual nota você daria? Quando nós falamos sobre o coração natural, é muito importante irmos periodicamente ao cardiologista. Tem gente que é um pouco mais teimoso, não é? E fala, não, eu não preciso ir no cardiologista não. Mas, querido, é importante que de tempos em tempos você vá, faça um check-up, querido, para simplesmente aferir e atestar aquilo que você já tem declarado com a sua fé, que o seu coração é forte, que a sua saúde é uma saúde, querido, que ela esbanja, que ela sobra, amém? Mas, além de cuidarmos do nosso coração natural, existem também, querido, atitudes e práticas no âmbito espiritual que nós precisamos ter para com o nosso coração. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho com você sobre a importância de cuidar do nosso coração. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo de número 4. Hoje eu vou dar um de cardiologista espiritual aqui, queridos, né? E nós vamos fazer você sair daqui com o seu coração forte, né, querido? Melhor do que qualquer medicamento do coração é aquilo que a palavra pode fazer, querido, para as nossas vidas. E quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de algo tão importante quanto, ou talvez mais importante do que a nossa fé. Porque para Provérbios 4, 23, ele diz assim, ó: guarda com toda diligência o teu coração, porque é dali que procede tudo da sua vida. Eu gosto muito dessa versão e é por isso que eu trouxe aqui para você. E ele diz que nós temos que guardar o nosso coração, porque tudo aquilo que somos procede dali. Querido, a fonte da sua vida, ela vem do seu coração. E eu acho interessante a forma que Salomão coloca, e ele diz assim: guarde com toda diligência. A palavra diligência fala sobre um cuidado especial. Ser diligente fala sobre prestar atenção aos detalhes, não fazer de qualquer jeito. Uma pessoa que ela é diligente no seu trabalho, ela é minuciosa, ela cuida de cada detalhe. E por que isso é importante? Porque, querido, assim como uma pessoa, se ela contaminar a fonte de um rio, a nascente de um rio, ela destrói todo o rio. Quando eu e você, como cristãos, não cuidamos do nosso coração, nós podemos comprometer toda a nossa vida. Vou falar de novo para você, querido. Assim como algo que pode parecer pequeno, se não for cuidado, compromete o todo. Esse órgão pequeno dentro do seu coração, mas que ao olhar pelo âmbito espiritual, é algo mais importante da sua vida, precisa de atenção. E aí talvez você pode dizer assim: pastor, do que é que você está dizendo? Existem coisas que podem acontecer na nossa vida, que vão trazer sentimentos ruins ao nosso coração. Pessoas podem te frustrar, talvez você crie expectativas acerca de algo no seu trabalho. Querido, muitas coisas podem acontecer, e quando isso acontece, amargura pode tentar tomar conta do seu coração, tristeza pode tentar tomar conta, talvez sentimentos errados podem tomar conta. E uma coisa que nós precisamos entender é que nada na nossa vida se resolve sozinho.
Eu não sei quem foi que inventou essa história, mas as pessoas lá fora gostam de dizer que o tempo cura todas as coisas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido: o tempo não é remédio. E existem coisas que quanto mais o tempo passa, elas ficam piores e não melhores. Uma rachadura em uma casa, ela não se conserta sozinho, um câncer não se cura sozinho, e um coração amargurado, um coração com problema de falta de perdão, um coração quebrado, ele não se cura sozinho. É por isso que a Bíblia está dizendo: você e eu temos a responsabilidade de cuidar do nosso coração. Repete algo comigo, fala: eu sou, fala, responsável pelo meu coração. Vai comigo para Efésios, capítulo de número 4. E uma das grandes coisas, querido, que acontece na vida se chama problema. E problemas, queridos, são inevitáveis. Se você está vivo, problemas vão surgir, situações vão se levantar. E você, talvez, querido, não pode fazer nada para que isso aconteça, né? Todo mundo já deve ter visto aí, quem me acompanha nas redes sociais, eu estou quase mudando meu nome para Dalila. Aí você pode falar assim: pastor, que negócio é esse? Que ele, todos os dias eu recebo de 2 a 3 ligações de alguém tentando me oferecer, não é crédito consignado, empréstimo na minha aposentadoria, da dona Dalila, né? Me ligam e falam: oi, a dona Dalila, nós temos um empréstimo para você, né? E eu falando com uma moça, eu falei: moça, pelo amor de Deus, me ajuda, me dá uma luz. Eu já estou decidindo não atender mais ligação nenhuma, só atendo coisa do WhatsApp. Ela falou assim: liga no 135, liga lá no INSS. Aí eu peguei o telefone, liguei lá no INSS, e aí eu peguei uma atendente que ela devia estar de mal com a vida também, né? E ela falou assim: senhor, vai o seguinte, você precisa entrar no site, e você tem que atualizar o seu telefone. Eu falei: moço, você não está entendendo. Alguma Dalila, que eu não sei se foi enviado do céu ou do inferno, cadastrou o número errado no coisa dela, e eu não tenho acesso ao login da dona Dalila. E aí ela virou para mim e falou assim: senhor, quero te dizer que não tem nada para fazer, então até que a dona Dalila morra ou algo aconteça, você receberá ligações todos os dias das pessoas e dos bancos para oferecer isso para você. Querido, na hora que eu desliguei aquele telefone, eu fiquei meio assim, falei: olha agora, quem poderá me defender? E eu poderia, querido, naquele momento ficar com raiva. Na minha cabeça quase veio o desejo de fazer uma oração, entregando a vida da dona Dalila ao Senhor, querido, muitos sentimentos vieram, e aí eu pensei: pai, eu vou orar para Deus promover essa dona Dalila para um segundo plano. Muitas coisas, querido, raiva tentaram vir, mas coube a mim, querido, cuidar do meu coração. Deixa eu falar algo para você. Para as pessoas, eu não conheço essa mulher, eu acredito que ela nem deve ter feito na má intenção. Talvez ela passou o telefone certo e alguém digitou errado, eu não sei como aconteceu. Sabe, querido, muitos problemas e situações da nossa vida, nós não vamos premeditar, nós não vamos poder impedir, nós nem vamos saber o porquê eles estão acontecendo. Mas não importa, porque a nossa responsabilidade não é impedir o problema, mas é saber guardar o nosso coração em meio ao problema. Quando você está no controle do seu coração, você está no controle da sua vida. Quando uma pessoa te chateia, um problema vem, a amargura vai se levantar, a tristeza vai tentar bater, mas é minha responsabilidade e sua responsabilidade decidir aquilo que vai ficar no nosso coração. Você está no controle, você é o guarda do seu coração, porque quem guarda o seu coração, guarda a fonte da sua vida. Quem guarda o seu coração, determina se tristezas ou se alegrias vão fazer parte da sua história. E aqui em Efésios 4:31, ele vai falar sobre algumas coisas que devem fazer ou não parte da nossa vida. E ele diz assim, que toda amargura, cólera, ira, gritaria, olha aí, crente não participa de gritaria, tá bom? Gritaria, blasfêmia, sejam tirados de vocês, assim como toda malícia. Olha que coisa interessante, às vezes a gente diz que o crente não pode ser malicioso, mas aqui Paulo está dizendo que o crente também não pode ser barraqueiro.
Oh, aleluia! Ele diz que o crente não pode andar em cólera e ira. Ah, pastor, mas é o meu temperamento. Meu irmão, o diabo que inventou que existem pessoas que são coléricas, melancólicas, fleumáticas. Por quê? Porque a Bíblia diz, querido, que nós temos o fruto do Espírito. A Bíblia diz que nós temos domínio próprio. A Bíblia diz que nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, não importa aquilo que a sua alma diz, importa aquilo que a palavra diz. Porque se a palavra diz, nós vamos praticar ela, e a nossa alma não nos domina, mas a prática da palavra sim. Amém? E aqui ele está dizendo o quê? Que toda amargura seja tirada. Quem decide tirar a amargura é você. Pastor, mas eu entrei em um relacionamento e ele me traiu, ela me traiu. Eu entrei em uma empresa com promessas e o patrão não honrou com as promessas. Talvez, pastor, eu tenho 20 anos de igreja, de cristianismo, e eu fui abusado, eu fui traído, eu fui abandonado, eu fui frustrado pelos meus líderes religiosos. Meu irmão, está tudo bem. Porque não importa o que aconteceu, não importa como o sentimento chegou, importa que hoje você, querido, precisa tirar essas coisas que estão entranhadas dentro de você e decidir jogá-las para bem longe, ao ponto de elas não mais influenciarem o curso da sua vida. Porque quando a amargura faz parte da sua vida, é como se você estivesse prendendo as rodas de um carro. Não sei se você lembra, não é, de algo antigo que acontecia, mas quando as pessoas não queriam que um carro andava, elas colocavam uma trava na roda do carro, para que a roda, ao não girar, o carro não pudesse andar. Quando a amargura entra no nosso coração, é como se travas fossem colocadas nos seus pés. Algumas travas, elas podem até ser levadas de um lado ao outro. Talvez, se você se recordar das prisões americanas, norte-americanas antigas, alguns presos, eles andavam com bolas de chumbo, e eles precisavam carregar aquela bola, enquanto eles estavam quebrando pedra, a bolinha estava do lado, porque ele tinha até força para carregar, mas ele não conseguiria nunca correr com aquela bola. Existem níveis de amargura. Existem pessoas que perdem o coração de uma forma tal que elas já não conseguem mais andar em felicidade, elas já não conseguem mais sonhar, elas já não conseguem mais correr, e elas muitas vezes já entrou em um nível de depressão. E sabe o que acontece? Quando chega nesse nível, as pessoas normalmente reconhecem o problema. Normalmente quando chega no nível extremo, as pessoas elas dizem: eu preciso de ajuda, porque é notório, é algo tão intenso, é algo tão forte que não tem como ela negar. Mas sabe qual é o problema? Um nível que antecede a esse. Porque tem muitas pessoas que elas vivem em amargura, mas elas não reconhecem que vivem assim. Existem muitas pessoas que elas estão chateadas, frustradas, elas não conseguem mais acreditar e confiar em ninguém, mas elas não conseguem assumir que o coração está cheio de pereba. E a Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que reconhece, confessa e deixa, vai alcançar misericórdia. O que é que eu estou dizendo para você? O primeiro passo, querido, para liberar o seu coração, o primeiro passo para viver uma vida leve, é reconhecer que talvez o seu coração não está como deveria estar. Talvez algumas coisas que aconteceram, e só você sabe, querido, que você tem guardado. Chegou o tempo de jogar essas coisas fora, porque, querido, existem pessoas que guardam e fazem do seu coração como um quarto de bagunça e coisa velha. Como eu sei, pastor, se o meu coração está assim? Quando você está discutindo com o seu marido, com a esposa, e a primeira coisa que você faz no momento de descontrole é jogar todo o passado no ventilador. Querido, se você perdoou, se você superou, se você virou a página, o passado do seu cônjuge já não existe mais para você. Se você virou a página, as suas frustrações passadas já não existem mais para você. Eu amo os psicólogos, querido, mas eu não concordo com a prática de ficar revirando o nosso passado, porque uma vez que o perdão aconteceu e a página foi virada, o passado não existe.
A Bíblia diz que Deus, querido, perdoa os nossos passados, Ele joga o nosso passado em uma condição de onde nós não podemos mais tirar, porque Isaías 43:25, o nosso próprio Deus diz: eu sou Deus que apago as suas transgressões e não me lembro mais. Querido, se Deus jogou no esquecimento, por que nós iremos lembrar? Por que nós iremos ficar o tempo todo receosos e pensando que pode dar errado de novo? Não, querido, libere o seu coração das amarras, traga para o seu coração, não aquilo que te destrói, mas traga para o seu coração aquilo que te faz bem. Provérbios 4, volta lá comigo, agora no versículo de número 4, aleluia. Andar com um coração correto, fazer a manutenção dos nossos sentimentos é uma decisão pessoal, e ninguém pode fazer isso por você. Você decide carregar um coração pesado como uma bola de chumbo, ou você decide aliviar a sua vida, deixando a palavra produzir uma limpeza dentro de você. Provérbios 4, aleluia, Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 4, ele diz assim: e ele me ensinava e me dizia: retenha o coração e as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e agora viva. Olha que coisa interessante, segundo aquilo que você guarda dentro de você, você vive ou morre. Quando nós trazemos amargura, quando nós trazemos peso, quando nós trazemos frustrações, quando nós guardamos rancor, quando nós guardamos o medo, quando guardamos tristezas, coisas que não deveriam estar no nosso coração, como nós já lemos aqui, a nossa vida vai ficar pesada. Deixa eu falar uma coisa para você, o significado de vida, ele pode ser um tanto quanto relativo. Quando você entra em uma UTI, existem pessoas que se estão lá, elas ainda estão vivas. Mas querido, será que a vida que a Bíblia nos ensina é uma vida de UTI? É uma vida suportada por aparelhos? É uma vida onde você se alimenta por sonda? Uma vida onde você urina por sonda? Ou será que é mais do que isso? Quando a Bíblia diz em João 10:10, ele diz que Deus veio para dar uma vida e uma vida em abundância. O que eu estou querendo dizer para você? Quando nós decidimos guardar coisas que nós não devemos no nosso coração, é como se nós estivéssemos simplesmente existindo com uma vida sustentada por aparelhos, uma vida de tristeza, uma vida de pesar. Mas quando eu agora decido trazer no meu coração apenas aquilo que está em linha com a palavra, é a vida em abundância que Deus reservou para mim, agora ela se torna real, agora eu vivo leve, agora eu vivo feliz, agora eu acordo todos os dias, não esperando o mal no meu trabalho, do meu marido, da minha igreja. Agora eu tenho boas expectativas, agora eu creio através da fé, e eu falo através da fé sobre boas novas que vão chegar. Eu não espero um término de relacionamento, eu espero agora um aumento, uma melhora, um crescimento na minha relação, na relação para com os meus filhos, na relação para com o meu cônjuge, para com a minha nora, para com o meu neto, para com o meu amigo de trabalho. Quando eu decido trazer a palavra no meu coração, agora eu vivo. Oh, aleluia! Oh, é uma decisão. O que é que você vai guardar? A sua vida é como um cofre, querido. E quando nós falamos sobre um cofre, nós estamos falando de um espaço limitado. E você decide o que você vai colocar ali. Você tem a chave desse lugar. E ninguém, querido, pode abrir esse cofre a não ser você. E colocar ali aquilo que você não permitir. Eu pergunto para você, qual é a vida que você vai viver? Você vai simplesmente, querido, estar como aquele que tudo que falta para você é a assinatura de um médico atestando o seu óbito? Ou será que você vai viver como aquele que esbanja alegria, como aquele que esbanja vida, como aquele que as pessoas olham para você e falam: nossa, ele está tão corado, ele está tão feliz, ele está andando como árvore frutífera, tudo que ele faz prospera, tudo que ele planta dá. Querido, essa é a vida que Deus tem para nós. Deus quer que nós venhamos deixar a alegria que Ele já colocou dentro de nós, crescer, prosperar, ser vista. A vontade de Deus é que o seu espírito esteja alegre,
vir ao ponto de produzir sorriso no seu rosto, ao ponto de levantar você. Sabe, tá, pastor, mas você não sabe o que eu vivi. Sabe, querido, eu não sei, você também deveria esquecer. Todas as vezes que nós nos agarramos ao nosso passado, a nossa vida não vai andar na velocidade. Ei, querido, todo mundo já foi frustrado, todo mundo já foi machucado, todo mundo já foi traído, todo mundo já foi desamparado, talvez em escalas diferentes, mas você escolhe se agarrar a isso, ou você escolhe se agarrar ao seu futuro. Não tem como se agarrar a duas coisas. Quem vive preso na amargura do passado, nunca vai desfrutar da alegria de um futuro, queridos. Oh, como você vai viver? Eu decido viver um futuro lindo. Eu decido viver um futuro próspero. Ah, pastor, mas até agora só foi chateação. Ei, querido, vire a página. Decida virar a página. Decida abandonar as suas frustrações passadas. Oh, porque tudo, querido, é uma decisão. Aleluia, abra comigo em Marcos, capítulo de número 11. Assim como eu preciso, querido, tirar a amargura do meu coração, assim como eu preciso trazer a palavra, se eu quero viver uma vida com um coração saudável, eu preciso ser rápido em perdoar. Eu preciso ser como aquele, querido, que recebe o perdão de Deus e agora multiplica esse perdão para a vida das pessoas. Marcos, capítulo de número 11, verso de número 25. Aleluia, quando você chegar lá, diga comigo, eu vivo um evangelho completo. Eu vivo um evangelho completo. Aleluia. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque existem pessoas que só vivem um evangelho parcial. Como assim? Praticam apenas uma parte. Em Marcos 11, 23, ele diz assim: e quando vocês estiverem orando, existem crentes que sabem orar. Existem crentes que oram em todas as refeições, existem crentes que falam de Deus em todos os lugares, mas querido, só orar é viver um evangelho parcial, porque aqui a Bíblia está dizendo, quando você estiver orando, perdoe. Quando eu oro e não perdoo, eu não estou vivendo o evangelho pleno. Pastor, mas eu vou orar muito, e deixe o perdão para uma outra história. Querido, de nada adianta você orar e não perdoar. Aleluia. Porque a prática incompleta sempre trará resultados incompletos. E olha que interessante, ele diz, quando estiver orando, perdoai. E se tiver alguma coisa contra alguém, oh, aleluia, o perdoe, para que o Pai que está no céu também perdoe as suas ofensas. Numa outra versão, a gente poderia dizer, o que você espera de Deus? Haja da mesma forma. Muitas pessoas querem o perdão, mas não querem perdoar. Muitas pessoas querem receber presente, mas não querem dar presente. Eu me recordo de uma pessoa triste certa vez porque ela não estava recebendo ligações e presentes do seu aniversário. E eu perguntei para ela, eu disse, qual foi a última vez que você se importou com alguém ao ponto de dar um presente no aniversário? Qual foi a última vez que você, mais do que cumprir tabela, mandou uma mensagem ou ligou para uma pessoa porque você se importava? Sabe, naquele momento eu percebi que o coração e a expressão daquela jovem ficou um pouco mais triste, porque, querido, ela estava querendo receber algo que ela não fazia. Ei, querido, quer ser lembrado? Então lembre. Quer ser perdoado? Então perdoe. Quer ganhar oportunidades? Dê oportunidades. Porque, querido, não adianta queremos apenas receber se nós não estivermos prontos para dar. E perdão, querido, não é algo que eu sinto, perdão é algo que eu decido. Você, querido, que depende de um sentimento para perdoar, essa falta de perdão, ela vai se tornar uma raiz profunda de amargura, que vai definhar a sua vida e acabar com você. Pastor, eu não estou sentindo que eu preciso perdoar. Ei, querido, você não tem que sentir que precisa, você precisa fazer aquilo que a Bíblia diz. Quando o médico te traz um diagnóstico, ele te traz remédios, você não fica com o remédio na mão e falando, puxa, eu estou sentindo de tomar esse remédio agora e esse eu não estou sentindo.
Não, você segue exatamente a prescrição. Se é de 7 em 7 você faz, se é de 12 em 12 você faz. Você não toma 200 miligramas se o médico te prescreveu 50, porque o remédio que te cura na dosagem certa, ele pode te matar em uma dosagem excessiva. Você olha e fala, o que é que ele está dizendo? Eu vou seguir a risca, porque eu sei que se eu seguir a risca, eu irei obter os melhores resultados. O que é que a Bíblia está dizendo? Ore, mas perdoe. O que é que a Bíblia está dizendo? Mateus capítulo de número 18 conta a história do credor incompassivo. Um homem tinha uma grande dívida e ele implora ao seu senhor para que a sua dívida fosse perdoada. Aquele senhor generoso perdoa a dívida desse homem, e quando esse homem vai para casa, ele encontra um amigo que também devia para ele, um servo que devia para ele. E assim como esse homem que teve a sua dívida perdoada, ele clamou pelo perdão, o servo também clama a ele. Mas diferente, né, do primeiro momento onde o Senhor perdoou o servo, esse servo, né, que deveria perdoar não perdoa, e ele quer cobrar a dívida. O grande problema é que aquele que perdoou descobre a atitude do que não perdoou, e por punição disso, toda a família, bens são confiscados e presos para que a dívida fosse paga. Querido, aquele que recebeu perdão também deveria ser aquele que dá perdão. Deixa eu te falar algo, querido. Talvez a sua mão esteja muito pesada quanto ao julgamento de pessoas. Talvez a sua mão esteja muito pesada quanto ao rigor que você tem tido para com os outros. Mas eu quero te lembrar, querido, que se nós estamos aqui hoje, se nós estamos aqui vivos, é porque Deus te perdoou da vida que você tinha. Se nós estamos aqui é porque pessoas te perdoaram dos seus erros. Talvez, querido, nós estejamos nos lembrando muito do erro dos outros, mas eu quero te lembrar que assim como as pessoas erram com você, você também erra e frustra pessoas todos os dias. Quando nós lembramos que nós não somos perfeitos, fica um pouco mais fácil de agir, compreender, aceitar e se mover de compaixão para com o erro dos outros. Ei, querido, as pessoas são imperfeitas porque nós também somos imperfeitos. O grande problema é que normalmente nós queremos um rigor leve para a gente, mas nós queremos ser rígidos para com os outros. Ei, querido, trate os outros da mesma forma que você quer ser tratado. E se você, querido, quer ser perdoado, perdoe. Abre comigo em Mateus agora, capítulo de número 18, no verso de número 21. Aleluia. Viver com um coração leve vai exigir de nós, querido, a prática do perdão. E perdoar fala em agir em fé, independente de. E o grande discurso da maioria das pessoas, quando a gente fala sobre perdão, é: pastor, eu vou perdoar o dia que eu perceber que ele ou ela mudou. Querido, perdão não tem a ver com mudança. Perdão tem a ver com a prática de fé através do amor. Já imaginou se Deus só te perdoasse quando você mostrasse para Deus que você mudou? Já pensou se você chegasse lá: pai, me perdoa, pequei de novo, menti, roubei, assisti filme pornográfico, adulterei, usei droga, enchi a cara, pai, me perdoa. E lá do céu você ouvisse: beleza, vamos fazer o seguinte, deixa eu esperar a sua mudança, na hora que você mostrar as primeiras atitudes de mudança, eu te perdoo. Mas ó, o negócio é o seguinte, se Jesus voltar no meio do caminho, azedou para você, você vai para o inferno. Já imaginou se fosse assim? Sabe, querido, não é assim. A Bíblia diz no livro de 1 João que no momento em que você pede perdão, o sangue de Jesus te lava. O sangue de Jesus, querido, que já foi usado para pagar o preço, ele deixa as coisas quitadas e certas. Querido, se Deus te perdoa instantaneamente, antes mesmo de você mostrar uma mudança, por que é que nós estamos esperando as pessoas mudar? Por que é que nós estamos condicionando o nosso perdão à mudança do outro? Ei, querido, eu não perdoo por aquilo que o outro faz, eu perdoo porque eu sou um praticante da palavra. Ah, mas ele não é digno do meu perdão. Eu também não era digno do perdão, mas Deus olhou para mim e Ele me perdoou não por aquilo que eu sou, Ele me perdoou por aquilo que Ele é. Ser cristão é amar quando ninguém merece, é perdoar quando ninguém merece, é dar oportunidades quando ninguém merece. Oh, e quando a gente vive assim fica mais leve.
Porque nós já não temos mais a mesma expectativa. Ah, pastor, mas toda vez que o fulano de tal vai agir comigo, todas as vezes que ele vai fazer algo, ele é grosso comigo. Ele é um cavalo com as ferraduras brilhantes, talvez ele nem é mais. Mas você tem tanta expectativa de da pessoa agir com grosseria com você, querido, que você está achando cabelo em ovos. Aí você tem aquele coração tão machucado, que a pessoa nem fez nada para você, mas você já está ressentido. Sabe, irmão, assim como você todos os dias toma banho, dê um banho da palavra no seu coração, dê um banho nos seus sentimentos, libere esse perdão com generosidade. Mateus 18, 21, ele diz assim: então Pedro, se aproximando dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão vai pecar comigo e eu vou ter que perdoar? Querido, aparentemente Pedro já estava aqui de saco cheio de perdoar as pessoas. Talvez, querido, Pedrão já tinha sido decepcionado por muitos. Mas sabe qual é o grande problema? Quando a gente olha, querido, para a vida de Pedro, nós vamos ver a Bíblia relatando mais erro de Pedro do que dos outros discípulos. Não é assim? Jesus vira para Pedro e fala: aparta de mim, Satanás. Né? Pedrão estava lá falando errado. Pedrão vai lá e corta a orelha do soldado, mas Jesus cura. Pedrão vai lá e nega Jesus, querido, 3 vezes antes do galo cantar. Agora eu falo, quais foram os erros de João? Sabe quais foram os erros dos outros discípulos? Bartolomeu, né, de Tiago. Pastor, eu não sei. Sabe, querido, talvez isso demonstre que Pedro errava mais. Mas olha que engraçado, aquele que talvez mais errava, era aquele que já estava cansado de perdoar. Aquele que dava mais trabalho para Jesus, ele chega para Jesus e fala: Jesus, mas não dá, até quando a gente vai ficar com esse cara? Talvez na cabeça de Pedro estava assim: ei Jesus, não dá para a gente selecionar, excluir alguns discípulos aqui? Será que não dá para tirar algumas pessoas que estão nos seguindo? Será que não dá para a gente fechar mais o nosso grupo? Sabe, querido, Pedro estava olhando demais para os erros dos outros. E sabe que talvez, querido, eu chegue a pensar que quem encontra muito erro nos outros é porque existe muito erro nele. Sabe aquela história, né, de acuse os outros daquilo que você faz, reprove-os por aquilo que você é, identifique no outro o erro que você possui. Talvez seja isso, mas olha a resposta de Jesus para ele. Ele diz assim no verso 22, então Jesus respondeu: não te digo, Pedro, que deve perdoar até 7, mas 70 vezes 7. Quando a gente, querido, entende um pouco da cultura judaica, daquilo que estava acontecendo, de fato, pela lei, existiam números mesmo, de vezes que você deveria perdoar o seu irmão. Mas Jesus aqui, ele muda as regras do jogo, e ele fala: Pedro, não só 7, mas agora vai ser 70 vezes 7. Independente da numerologia, de falar que o 7 é o número perfeito ou qualquer outra coisa, eu vejo que Jesus está falando que nós temos que perdoar mais do que nós queremos. Em um português bem claro, Pedro chega e fala assim: ei, é só 7 eu acho que eu até consigo. Mas Jesus fala: não, Pedro, é 70 vezes aquilo que você consegue. Ou seja, para viver uma vida com o coração correto, você precisa fazer aquilo que você não quer, mas você precisa. Eu não quero perdoar, mas eu não perdoo porque eu quero. Eu não quero fazer, mas eu não faço porque eu quero. O que a Bíblia diz, eu tenho que perdoar, então eu perdoo. Eu tenho que amar, então eu amo. Aleluia! Como cuidar do meu coração, sendo uma pessoa rápida em perdoar. Quem é rápido em perdoar, querido, a amargura nunca vai conseguir se alojar. Sabe, existem sujeiras, e você sabe disso, que quando cai, querido, um molinho na roupa, se você rapidamente tira, antes de secar, existem manchas que você consegue até lavar. Mas tem manchas, querido, que se você deixar ali, elas começam a fazer tão parte daquela roupa, que você nunca mais tira. Sabe, querido, seja rápido em fazer a manutenção do seu coração. Amém ou não amém? Agora abre comigo em Lucas, capítulo de número 22. Uma pessoa que tem uma qualidade de vida como Deus sonhou, além de perdão fazer parte da sua vida, além de dar a manutenção, tirando a amargura do seu coração, essa pessoa sempre vai cultivar um coração humilde. Quem guarda humildade no seu coração, queridos, vai viver uma vida em abundância. Lucas capítulo de número 22,
Vamos ler o verso 26, ele diz assim: mas vocês não sereis assim, antes o maior entre vocês seja como o mais novo, aquele que governa seja como quem serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Porventura não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou diante de vocês como aquele que serve. Jesus está trazendo aqui, querido, dois padrões. Jesus está dizendo, existe um padrão na sociedade. Quem é o maior? Aquele que se assenta à mesa. Quem é o maior? Aquele que governa. Mas Jesus diz, segundo o padrão de Deus, o padrão da sociedade não se aplica. Porque Jesus diz, para Deus o maior não é aquele que se assenta à mesa. O maior é aquele que serve à mesa. E ele diz de uma forma muito clara, ele diz, eu não estou aqui no mundo como aquele que senta à mesa, eu não estou como aquele que é servido, eu estou como aquele que está servindo. Quando nós, querido, perdemos o coração de servo, nós perdemos a nossa vida, porque quem perde o coração de servo, perde a humildade e dá lugar à soberba. E o grande problema é que a Bíblia diz que Deus resiste à soberba, mas dá graça aos humildes. Pastor, existiam coisas que aconteciam na minha vida de uma forma tão fácil, existiam coisas que elas fluíam na minha vida, mas parece que agora já não está mais andando, parece que a unção não está fluindo, parece que os negócios não estão fechando mais. Talvez, querido, é porque você tem perdido o seu coração humilde. Talvez porque algumas coisas aconteceram, porque você trocou de carro, trocou de casa, recebeu um aumento salarial, agora você não tem mais o celular tijolinho, mas você tem o celular top de linha que está lançando. Talvez, querido, coisas aconteceram, e você olha no espelho e fala, uau, as minhas decisões corretas me trouxeram até aqui, a minha fidelidade me trouxe até aqui. Querido, deixa eu falar uma coisa, você tem que agir corretamente, as suas atitudes corretas, elas vão te promover. Mas, querido, as suas atitudes sem Deus não é nada, porque só pode agir corretamente quem está vivo, e ninguém, por melhor que viva, pode garantir um dia sequer a mais. Jesus mesmo diz, quem é que se preocupando pode acrescentar um dia na sua vida? Ei, querido, agir corretamente é a obrigação do crente, mas isso não garante a nossa vida, porque quem garante a nossa vida é o Senhor. Então posso te lembrar de uma coisa, posso te dar uma dica que vai te garantir a vida. Entenda que tudo aquilo que nós temos, somos e vivemos, não é porque nós somos bons, mas é porque Ele é bom. É porque Ele é generoso, porque Ele pode tudo em todos. E se eu guardo meu coração assim, se eu entendo que não sou eu que sou bom, mas é Ele que decidiu me dar algo, a humildade sempre vai existir dentro do meu coração. Analisar o nosso coração. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 12, diz assim, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. O que é cuidar? É ser diligente, como nós lemos lá atrás, é ser minucioso no nosso coração. Sabe, querido, eu e você precisamos criar o hábito de fazer uma checagem da nossa vida todos os dias. Nós precisamos criar o hábito de olhar e ouvir se no nosso coração está tudo bem, sondar as nossas atitudes, talvez perguntar para Deus, mas para as pessoas que estão perto de nós. Eu me lembro de uma vez, eu não sei se é mito ou não, mas contam que Billy Graham, ao longo da sua vida, ele mantinha uma pessoa próxima a ele, que todos os dias olhava para ele e dizia, Billy Graham, eu quero te lembrar que você é apenas um homem. Querido, aquele que aconselhou desde que os estados independentes se uniram e se tornaram Estados Unidos da América, não sei se você sabe, mas o nome Estados Unidos da América vem disso, existiam 13 colônias que decidiram se juntar e criaram, de fato um governo, e por isso que é Estados Unidos, eles eram separados, mas agora são unidos. E desde, querido, do início da democracia, desde o início, desse estilo de governo americano, existia um homem, querido, que estava ali aconselhando todos os presidentes norte-americanos, e esse homem se chamava Billy Graham. Um homem, querido, que pregou para milhões de pessoas, se não bilhões de pessoas, através dos meios de comunicação. Mas um homem que, se você for olhar toda a biografia dele, não existe um escândalo.
Um homem que honrou sua família, um homem que honrou seus valores, e um homem, querido, que segundo aquilo que os outros dizem, lembrava todos os dias que ele era simplesmente um homem. Eu sou um bom vendedor, eu sou um bom profissional, eu sou um bom músico. Ei, querido, isso é verdade, mas que isso não esteja em um lugar mais alto no seu coração do que a humildade e do que Deus. A vontade de Deus é que você enriqueça mesmo. A vontade de Deus é que você prospere. A vontade de Deus é que os elogios cheguem. A vontade, querido, é que você amanhã esteja melhor do que hoje. Mas a vontade de Deus também é que você o tempo todo esteja pronto, assim como Jesus, para jogar a toalhinha no ombro, pegar uma bacia com água e começar a lavar os pés daqueles que não têm, querido, as mesmas coisas que você tem. A lavar os pés daqueles que não têm os mesmos recursos, que não têm a mesma grandeza, que não têm a mesma fama. Jesus mesmo disse: ei, para o mundo maior é aquele que se assenta, mas sabe qual é o meu jogo? Sabe qual é a posição que eu escolho jogar? Como aquele que está servindo, como aquele que não busca a foto, como aquele que não busca o holofote, como aquele que não está ligando se vai ou não sair na foto, mas aquele que com o coração correto vai cuidar das pessoas. Ei, que nós sejamos como esses, irmãos, que nós acordemos todos os dias e possamos falar: Pai, eu estou aqui por causa do Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Que o nosso coração, querido, se mantenha humilde. Sabe, que a nossa vida se mantenha, querido, com um coração leve, sem amargura, repleto do perdão, repleto das verdades bíblicas. Analisa. Ah, pastor, eu todas as vezes que vejo aquela pessoa, o meu coração fica com raiva. Todas as vezes que vai falar sobre aquela pessoa, a minha língua destila veneno. Ei, querido, para disso, para com isso. Existe uma vida melhor para vivermos. Aleluia. Eu me lembro, querido, de ler 2 livros que mudaram a minha vida, e se você não leu ele, você precisa ler. E o primeiro é Evite a Armadilha da Ofensa. E o segundo se chama Você Pode Superar Isso. Quando eu lia Você Pode Superar Isso, eu achava que o livro ia falar sobre dificuldades, sobre problemas que tinham que ser superados. Mas o livro todo, ele fala sobre superar a ofensa, que nós achamos que existe, mas muitas vezes ela não existe. O escritor do Você Pode Superar Isso, né, Rick Renner, ele diz algo que é muito interessante. Ele diz que 80% dos problemas que nos chateiam, eles não existem. Sabe aquela história do: mas ela olhou para mim de uma forma diferente, ela não gosta de mim. 80% das vezes isso é algo da sua cabeça. Mas ele não me escala nesse dia porque ele não gosta de mim. O pastor não me coloca no culto de domingo à noite, de domingo de manhã para me pregar, porque certamente ele não gosta de mim. 80% das vezes é coisa da sua cabeça. 20% das vezes é porque talvez você ainda não esteja pronto. E está tudo bem, porque a gente está crescendo. Sabe, irmão, para de ser dodói. Para de machucar o seu coração com coisas que não existem. Sabe, para de imaginar. Tem crente que serviria de bons roteiristas de filme. Porque escrevem e formulam histórias que eu fico às vezes olhando e falo: meu Deus, quanta criatividade. Se usasse toda essa criatividade para crer, amar e perdoar, ou para desenvolver projetos e tirar, criar coisas. Ei, querido, não ache. O achismo mata pessoas. O achismo destrói corações. Pastor, mas isso está consumindo meu coração. Vai até a pessoa. Mas o Paulinho não gosta de mim. Chega para o Paulinho e fala: Paulinho, eu estou sentindo que você não gosta de mim, cara. Aí o Paulinho talvez vai falar para você: ei, cara, eu não gosto mesmo.
Mas vamos se acertar aqui, né? Ou talvez o Paulinho vai falar, cara, não tem contra você nada não, cara, muito pelo contrário. E aí você, querido, vai resolver de uma forma ou de outra. Sabe, agir. Decidir perdoar é agir. Decidir lavar é agir. E você sabe qual é o grande X? Eu não estou trazendo nada novo para você nessa manhã. E eu já me convenci de algo há alguns tempos atrás. Sabe, eu acho que o tanto que a gente sabe de evangelho, querido, não precisa de mais nenhuma novidade. Sabe, já faz tempo que eu não vou atrás de nenhuma pregação nova. Já faz tempo que eu não quero mais nenhuma revelação. Sabe por quê, querido? Eu sei que se nós praticássemos o arroz e feijão que a gente sabe, nós estaríamos revolucionando o mundo no qual nós estamos. Sabe, tudo aquilo que você ouviu hoje, é só Deus te lembrando. Eu estou esperando você praticar aquilo que você já sabe que tem que praticar. Sabe, querido, Deus está nos lembrando que nós precisamos liberar o perdão do nosso coração. Tem gente que está magoado com pessoas que já morreram. Sabe, tem pessoas que fizeram mal para você e a pessoa já morreu, e aí? Como é que vai ficar? A pessoa, querido, já morreu e você está aí, né, matando a sua vida por essas coisas? Ei, meu irmão, vira a sua página. E não é o psicólogo que vai fazer isso por você. Não é o remédio do psiquiatra que vai fazer isso por você. Não é a unção pastoral nem imposição de mãos. É uma decisão de romper com aquilo, querido, que você precisa romper. Sabe, tem atitudes que às vezes a gente precisa ter, mas a gente fica protelando. Sabe que está fazendo mal. Para, querido. Sabe, comece a deixar dentro de você apenas aquilo que faz bem. Sabe, você não precisa andar com todas as pessoas, mas você não pode andar e deixar agarrado o ódio e a amargura no seu coração acerca das pessoas. Sabe, querido, você não quer andar com uma pessoa, mas você está fazendo ela morar dentro de você. Eu não conheço, querido, ninguém que consegue morar mais perto de alguém, senão no seu coração. Você pode fechar os seus olhos? Eu queria que você, querido, fizesse uma análise do seu coração agora. Eu queria que você de fato pensasse sobre coisas. De tudo isso que a gente falou nessa manhã, de tudo isso que a gente conversou, quais coisas se aplicam para você hoje? Eu volto para a minha pergunta, lá do início da ministração de hoje. Como está o seu coração? Talvez, querido, você reconheça que existe tristeza porque você tem guardado amarguras. Talvez você reconheça que existe tristeza porque você ainda lembra de pessoas que te decepcionaram financeiramente, ministerialmente, no seu relacionamento, no seu casamento. Mas hoje, querido, o Espírito Santo está te dando a oportunidade de romper mesmo com essas coisas, de desconectar o seu coração do passado. Lembra que você só pode escolher uma coisa para carregar dentro de você: o seu passado ou o seu futuro. Quem escolhe o passado nunca vai viver o futuro, mas quem escolhe o futuro necessariamente não pode mais viver o passado. E eu quero te dar a oportunidade de fazer uma oração no seu lugar. Você que está aqui, você que está em casa, faça uma oração dizendo: Deus, eu não aceito mais viver a vida que eu estou vivendo. Fala: hoje eu decido limpar o meu coração. Fala para Deus, fala: Espírito Santo, até hoje eu não tenho conseguido, mas o pastor está dizendo que você está aqui para me ajudar. Pai, eu decido, eu faço a minha parte, eu dou o meu passo, que é tirar toda a frustração, tirar toda a raiva. Tem pessoas que estão andando com raiva de outros. Tem pessoas que quando ouvem alguns nomes, ódio, parece que desperta, um monstro sai da toca. Ei, querido, fala para você e diz: a partir de hoje, eu decido nunca mais odiar ninguém. A partir de hoje eu decido parar de mimimi e achar: mas a fulana de tal me trata mal, o fulano de tal nunca me dá oportunidade. Ei, fala para você mesmo: a partir de hoje, o homem dodói, a mulher dodói morre.
Porque um homem e uma mulher que tem expectativas boas, um coração leve, se levanta nesse dia. Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, e é isso que você está fazendo agora, queridos. Pai, eu oro por cada um de nós, e a começar de mim. Nós sabemos que o nosso coração é um solo fértil, e tudo aquilo que a gente planta, brota. E eu oro para que o Senhor nos ajude mesmo, Pai, a partir de hoje, a escolher melhor as sementes que nós temos deixado cair no solo do nosso coração. Que toda raiva, rancor, ódio, falta de perdão, sentimentos de ofensas que nem existem, que não tenham mais lugar dentro da nossa vida. Que nós venhamos deixar de ser crianças espirituais, para nos tornar homens e mulheres maduros e maduras, que irão auxiliar outros, Pai, a crescer. Que nós venhamos sair daqui hoje, Pai, diferentes da forma que nós entramos, mais fortes, mais leves, mais felizes. Porque quando a fonte é boa, quando a nascente está pura, todo o rio segue na mesma tendência. Nós estamos guardando nosso coração, para que as nossas obras sejam boas, para que a nossa fala seja boa, para que tudo aquilo que Deus planejou para a nossa vida aconteça. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de fazer diferente, que o Senhor está dando para cada um de nós, no nome de Jesus,